Sara Shiva, com certeza você conhece Sara Shiva, mas o que eu vou te mostrar aqui é uma coisa que talvez você ainda não viu, você não conhece. Vou mostrar toda a verdade sobre a Sara Shiva, essa mulher que tem crescido num conceito de milhares de evangélicos. Coisas que eu vou te revelar aqui, o que você verá aqui, vai te deixar impactado. E mexe, Sara Shiva está aparecendo aí nos canais de youtuber como uma pessoa com uma opinião forte, uma opinião sincera e verdadeira. Preste atenção no que eu vou te mostrar aqui sobre ela. Seja bem-vindo, a sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Fico feliz em ter você uma vez mais aqui. Então já deixe seu joinha, porque isso ajuda demais no crescimento desse canal. E sem a sua ajuda, jamais poderei sair da onde estou. Então, se você ajudar, curtir, compartilhar. Se você gosta da Sara Shiva, você não sabe do que se trata o vídeo ainda, porque tem todo esse suspense que eu estou fazendo, veja o vídeo até o final e depois você vai dar a sua opinião. E se você ainda não for inscrito, você vai decidir se vai se inscrever ou não. Mas preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Meus amigos, tem coisas que a gente nunca imaginou que uma pessoa fez, passou. Tem coisas que a gente fica surpreso ao descobrir. Para quem não sabe, Sara Shiva é filha de Baby do Brasil, certo? E lembrando você também que deseja fazer aquela renda maravilhosa, trabalhando honestamente, usando apenas o seu celular, no conforto da sua casa. Primeiro comentário fixado tem um link. Nesse link é a oportunidade de mudança da sua vida. Você pode entrar aqui, você que está fazendo um salário mínimo aí, trabalha a troco de um salário mínimo. Às vezes você está desempregado e deseja trabalhar de forma honesta, usando o seu celular sem sair da comodidade, do conforto do seu lar. Eu vou te apresentar aqui a melhor forma de você ganhar dinheiro. Você quer? Se você não acredita em mim, entra no primeiro comentário fixado e você vai mudar de vida. No final aqui, alguns testemunhos de pessoas aqui que mudaram a sua história. E o Ed vai deixar um recado maravilhoso para você. Vamos lá. Eu conheci Sara Shiva pelos canais Cristão Também Pensa, Jesus Cristo Força Alfa, que posta muito sobre Sara Shiva. E tudo que eu conheci dela até hoje foi superficial. Só que fazendo o vídeo me veio um insight, eu vou investigar um pouquinho mais a fundo da vida dessa mulher e ver quem realmente é Sara Shiva. Porque às vezes nós conhecemos uma pessoa que está na mídia, conhecemos por algumas notícias, por algumas opiniões, e não conhecemos a sua vida, não conhecemos a sua história. E nesse vídeo vai servir exatamente para isso. Conhecimento, conhecer a história dessa mulher que tem sido um exemplo para muitas pessoas, que tem aberto os olhos de muitas pessoas, e tem muitas pessoas que não sabem quem é Sara Shiva. Eu não sabia da verdadeira história dessa mulher. Então, vou colocar aqui agora para você ver. Veja isso daqui. Aliás, né? Vamos falar de balada. Porque, gente, eu acho que a grande maioria que está nos ouvindo já conhece parte da sua história, já conhece não você. Sei. Quem não conhece, gente? Sara é filha de Pepe, dois grandes artistas, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. É. Então, ela vem de um mundo de artístico. Você foi cantora. Sim, fui do SNZ, eu tive uma banda com as minhas irmãs. Que foi sucesso, que estava nas paradas de sucesso dos primeiros ali, top. Então, e você, de repente, que a gente fala de repente, mas nada é tão de repente assim, mas você mudou a sua forma de ver o mundo, você mudou o seu caminhar, você mudou a tua visão, você se tornou pastora. Então, anos depois, né? Anos depois. Então, você também tem o conhecimento, você não veio de uma família tradicional cristã. Não. Então, realmente foi algo que... Foi muito forte. Foi muito forte, muito pessoal. Foi. Né? Então eu quero entender como que foi desde essa conversão, porque é muito interessante, né, de saber. A minha conversão, assim, aconteceu de uma maneira muito assustadora, mas muito necessária, porque como a minha família sempre foi envolvida com muita coisa espiritual, né? Então eu fui mística, eu fui esotérica, eu fui kardecista
6 anos antes de eu ser crente, antes de eu ser cristã. Então, a minha família sempre foi uma família que buscou muito a Deus. Minha mãe sempre acreditou muito em Deus. Eu tenho essa herança, né? Muito forte. A minha mãe sempre teve muita fé. Mas na minha família não existia o ensino de que Jesus era o Messias de Israel, o Senhor, o Rei do Universo, o Rei da Eternidade. Não tinha esse ensino, né? Ninguém tinha a Bíblia como fonte da verdade, nem de princípios. Então, eu acreditava em Deus, mas uma das coisas que mais permeia o universo da classe artística, das pessoas que não conhecem a Bíblia, era eu não sabia e não acreditava que o mal existia sendo uma força espiritual externa. Eu tinha aprendido, como muitas pessoas, que o mal é uma coisa que pode estar dentro do ser humano, da própria natureza humana. Que é só se você plantar o mal, você vai colher o mal. Pode ser da essência daquela pessoa má. Não. Isso também existe. A Bíblia chama isso de perversos. Existem pessoas na Terra que a Bíblia chama de os perversos. Então são pessoas que têm sim um coração mau, que são uma descendência lá de Caim, que foi um coração mau, corrompido. Existe sim isso. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da entidade espiritual do mal, que a Bíblia chama de diabo, né? E eu não acreditava na existência do diabo. Então, pra eu me converter, Karina, era muito complicado. Porque pra mim, quando a pessoa falava assim, por que existe o diabo? Eu falava assim, para com essa bobagem, isso é coisa de filme, meu bem. Isso não existe. Ai, meu Deus, como você é iludido. E um dia, né, eu fiquei amiga de uma moça, que hoje ela é até hoje minha amiga, Andréia Lancelotti. A gente era 2 jovens. E a Andréia, que é hoje uma pastora, uma ministra, mulher de Deus, ministra de adoração, a Andréia começou a me evangelizar. A gente primeiro era amiga de ir pra balada. A gente era adolescente, ia pra baladinha juntos. De repente, a Andréia some e a gente fica sabendo que a Andréia tinha se convertido numa igreja evangélica, virado crente, por isso ela não ia mais pra balada. Aí pronto, começamos a falar mal dela. A Andréia virou crente, agora não vai pra balada, agora virou ficou fanática. chata, ficou doida, chamava tá louca. de fanática. Lavagem cerebral, né? Aquelas papos. Lavagem cerebral, fanática, maluca, obcecada. Bom, nisso, a Andréia some, olha bem. E a Andréia casa, mora fora do Rio, morava no Rio. Anos depois, a Andréia volta a morar no Rio com o marido, com os filhos e tal. A gente é amiga de anos, a gente começou a voltar a se falar. Eu comecei a frequentar a casa dela. Imagina eu me vestia igual uma piriguete, usava um cabelo ruivo até o bumbum, uns vestidos que hoje não servem nem pra blusa, de tão curto que era. Uns decotes era tão barra pesada, minha filha, que eu ia puxando os peitos. Eu só parava de puxar os peitos quando engasgava, começava a engasgar. Quando a auréola do peito começava a aparecer, Karina, a auréolazinha do peito começava a aparecer. Daí você falou, é o limite, aqui é o limite. Tá bom. É o nível de perturbação que eu vivia. O nível. Aí você vê o que é uma pessoa sair da cachorrice pra princesice, é um processo realmente transformador, que Deus realmente me tirou de lá. Resumindo, aí eu ia pra casa da Andréia, ela e o marido nunca me julgaram. Não me olhavam torto, não condenavam nada em mim. Sempre tiveram uma forma muito amorosa de me abraçar no evangelismo. Porém, eles desciam a lapada da palavra de Deus. Falavam de Jesus rasgado. E eu sou muito espontânea, entrava em vários embates com eles, confrontava também, mas era muito legal, porque aquilo entrava em mim. Sim. Ainda que eu debatia. Eu não acredito em diabo, vocês são muito doidos. Que diabo? Porque isso não existe, vocês são fanáticos. Ficar dando dinheiro pra pastor, xingar. Resumindo a história, um belo dia, eu estava na igreja. Eu fui na igreja com ela. Fui na igreja uma vez. Não com esses vestidinhos, né? Ficava julgando secretamente. Tudo. Ficava olhando, pensando, olha ali. O outro ali, olha a outra ali, secretamente julgando. As músicas, eu ficava, que coisa horrorosa. Não sei. Uma vez eu tava na igreja, era terrível. Uma vez tocaram um axé gospel. Aí nesse dia eu me lembro que eu gostei. Eu falei, que legal. Maneira, até. Eu era muito preconceituosa. Mas fui. Mas não acreditava em nada, não era suficiente para eu ser convertida. Um louvorzinho, não era. Eu tinha que ter uma experiência forte. Porque eu tive envolvimento com muita coisa espiritual, sobrenatural, que não era de Deus, né? E aí um dia, eu tava saindo de um ensaio, eu trabalhava com a minha mãe, eu era backing vocal da minha mãe. A gente ia fazer um show lá em Botafogo, num local de eventos. E na hora que a gente estava saindo do ensaio, aconteceu uma coisa sobrenatural. Foi aí que toda a minha história começou. Eu estava num debate, uma discussão na porta com uma pessoa da equipe.
E de repente eu tava com o celular na mão, e isso põe mais de 20 anos atrás. Foi em outubro de 97, foi o dia que aconteceu isso. E o celular antigo era aquele tijolão pesado. Eu tô com o celular na mão e começou uma discussão entre eu e uma pessoa da equipe na porta do evento. Eu com aquelas roupas de piriguete, toda perturbada. Nisso a pessoa fica possessa. Eu não sabia que a pessoa estava possessa. E a pessoa arranca o celular da minha mão. Isso aconteceu, isso é uma experiência que eu vivi. Arranca o celular da minha mão numa velocidade sobrenatural, que não deu pra ver como foi tão rápido. E me dá uma batida com o celular, me agride com o celular. Com o meu próprio celular, depois joga o celular no chão. Não tem explicação. Nisso, a pessoa me agride, pega de raspão assim no meu rosto. Bateu aqui no meu rosto. Imagina, se batesse cheio, né? Podia até quebrar. Mas aí bateu assim de raspão, eu, num reflexo, segurei meu rosto e abaixei, me curvei pra me proteger. Essa pessoa continuou andando e eu me cobri. O meu cunhado que trabalhava junto, um dos meus cunhados que trabalhava junto na produção, me agarrou achando que ia ter briga. Tipo, numa de apartar. Sim. E eu falei pra ele, não, pode me soltar que eu não vou fazer nada. Porque eu tava em outro planeta, eu não entendi nada do que aconteceu. Nisso, quando eu levanto o rosto com a mão assim, né, ainda com reflexo, que eu levanto o rosto e olho a pessoa, tinha uma ladeira na frente do lugar, era uma ladeira levemente inclinada, não era uma ladeira muito íngreme, não. Aí a pessoa tava andando, já tava mais ou menos uns 6 metros, 7 metros de distância, descendo, e a pessoa falava assim com muita raiva, você vai ver, e virava pra trás e falava assim, praguejava. Só que na hora que eu olhei, ainda assim, com a mão no rosto, tudo muito rápido, eu tive uma visão aberta espiritual pela primeira vez na minha vida. É muito importante pontuar que eu nunca usei drogas, nunca precisei, sempre fui muito solta, né? Nunca bebi, nunca gostei de bebida. Sou uma pessoa muito lúcida. Eu sempre amei a coisa do pé no chão, da lucidez, porque eu fui criada numa família, Karina, que não tinha repressão. Eu não tinha... Era o rebelde sem causa, não tinha motivo pra me rebelar, porque eu podia tudo o que eu quisesse. Sim. Então eu nunca tive essa necessidade de beber pra me soltar, porque eu já era solta, entendeu? Sim. Então eu era uma pessoa muito racional, muito lúcida. Eram 3 horas da tarde, luz do dia, era o ar livre, essa cena. Tá? Eu tava no lugar coberto, a pessoa foi saindo pela luz do sol. Não tinha como eu achar que via uma sombra. Eu vi, de visão aberta, assim, ó, pá. A pessoa ficou toda transparente. Toda. E eu vi um monstro dentro da pessoa com garras e assim, pareciam garras e chifres vários. Saía pra fora do limite do corpo da pessoa. E quando eu vi isso, eu fiquei em estado de catatônica, assim, eu fiquei em estado de choque. Porque naquele momento eu lembrava da Andréia, do Alexandre, marido dela, falando. Eu lembrava de tudo que eles me diziam. E tudo aquilo embolando na minha cabeça. Meu Deus, isso é real, isso é real. Primeira coisa que eu tive que entender é que o mal existia. Alguém que estava com você viu também? Presta atenção. Aí eu fiquei catatônica, assim, eu não tinha reação. E nisso a pessoa continuou descendo e eu catatônica, vendo. Nisso começam os questionamentos. Na minha cabeça, que a gente sabe que a Bíblia fala em Efésios 6, que o inimigo seta. Que o escudo da fé, ele nos protege contra os dardos inflamados, que são as setas, que vêm pra te roubar a semente. Então começou uma seta na minha cabeça, assim, de incredulidade. Para com isso, você tá tendo uma ilusão. Não tem nada a ver. Imagina, que absurdo. Isso é uma fantasia. Ai, você não viu bem isso que você acha que você viu. E eu catatônica. De repente, na hora que eu comecei a ouvir essa seta na minha mente, eu fui chegando pra trás e me encostei num muro, assim, em estado de choque. Nisso vem uma mulher entrar na minha frente. Essa mulher se chama Lui. Ela era guitarrista da nossa banda. Ela tocou, não sei se ela ainda toca, porque eu não assisto quase televisão, anos na banda do Serginho Grosman, do Altas Horas. E a Lui é cristã, e eu não sabia. Ela era guitarrista da nossa banda. E ela viu também. A Luz me segura e fala assim, olhe pra mim. Ela é baianinha, tem o sotaquinho baianinho, né? Olhe pra mim. Aí eu olhei. Ela disse, não fique com raiva dessa pessoa. Porque o que está nessa pessoa não foi a pessoa que lhe agrediu. Foi o inimigo. Aí, Karina. Aí eu pirei. Porque eu pensei... Aí eu acordei do transe, né? Do estado de catatônica, que eu tava assim, paralisada. Eu acordei e comecei a chorar instantaneamente. Eu comecei a chorar porque eu comecei a entender. Sabe quando o chão sai? Toda a minha base que eu construí até ali, tudo que eu acreditava ruiu. E aí eu comecei a ter que me reconstruir a partir daquele momento. Meu Deus, então no que eu vou acreditar? A Andréia tem razão, a minha amiga tem razão.
Fui pra casa, liguei pra ela, ela foi correndo, ela morava na Barra, eu morava no Alto Leblon. Ela foi lá me visitar. Chegou na minha casa, começou a orar comigo. Aí ela orou e foi embora. Daquele dia em diante, eu entrei no meu quarto. Todos os dias antes ou depois do trabalho, eu entrava no meu quarto. Eu nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar de Mateus 6,6, que manda você orar no secreto. Nunca. Mas eu comecei a praticar sem saber. Eu trancava no quarto e falava com Deus. Deus, olha, se o diabo existe, então deve ter outras coisas aí que a Bíblia fala que é verdade. Agora eu quero que você me fale. Só que eu era abusada. Em vez de eu orar com reverência, eu não tinha nenhuma reverência, né, a Deus. Eu falava assim, olha só, dentro do quarto. Eu quero saber o resto dessa história. Você tinha quantos anos nessa época? 24. Eu quero saber. Eu falava assim, eu quero saber a verdade dessa história. E tem mais. Não adianta você mandar pastor, padre, rabino, profeta, pai de santo nenhum pra falar comigo. Quero falar direto. Eu não quero ouvir ninguém. Eu não vou acreditar. Ou você fala diretamente comigo. Olha o nível de abuso, né? Abusada. Bom, enfim. Deus teve misericórdia ali da minha ignorância, teve misericórdia e viu meu coração sedento. Sim, sim. 2 semanas se passaram eu fazendo isso. Chegava do trabalho, ou antes do trabalho eu fazia. Depois de 2 semanas eu tava em cima da minha cama e foi o grande dia, o dia D da minha vida. Eu tava assim de pijamão, eu tinha uma cama de casal bem grande, eu tava com as pernas esticadas. E eu tinha o hábito de escrever. Toda vez que eu ia falar com Deus, né, eu escrevia carta do que eu tava falando. Eu tenho até hoje esse caderno guardado. E nesse dia eu estava escrevendo uma carta que dizia mais ou menos assim: Deus, eu nunca conheci um homem sério, porque eu era uma mulher que o meu vazio eu preenchia, não era com bebida, nem drogas. Meu vazio eu preenchia com relacionamento sexual, com homem. Minha droga era relacionamento. Então eu era uma mulher super promíscua, eu era uma mulher que usava os homens, eu era muito feminista, eu era muito aquela coisa de também eu pego igual, eu era desse tipo. Eu pego, descarto, eu não sei o que vou pegar agora, vamos ver quem vai ser o próximo. Exato, eu achava que eu tava por cima, eu achava que assim eu tava me validando. Mal sabia eu que eu tava sendo aeroporto de demônio. Desvalorizando, E aeroporto de demônio, porque o sexo tem poder de transferência de espíritos. Então, eu recebia muitos espíritos malignos através da relação sexual ilícita. Eu era aquelas mulheres que ia pra boate, pegava o cara, andava com camisinhas e camisinhas na bolsa, achava que eu tava por cima, achava que eu era uma mulher moderna. Eu era uma mulher perdida, né? Mas eu tava me achando, entendeu? Se achando. E tava toda arrebentada. E resumindo, na hora que Deus me chama, eu tava afundada em pecado, vivendo cheia de pecado. Tinha muita coisa ruim na minha vida, né? Cargas energéticas malignas na minha vida. E eu tinha um coração sedento por amor, sedento por uma história de amor, sedento por ser amada, né? Eu tinha aquele desejo de encontrar uma pessoa, mas eu escondia isso de mim mesma. Sim. Porque, isso era dar o braço a torcer, que eu precisava de homem, né? Sim. Nisso, eu tô começando a escrever a carta e falo, Deus, eu nunca conheci um homem sério. Eu não confio nos homens. Eu não acredito nos homens. De repente, o meu quarto é invadido. Se eu chorar, é porque eu tenho que tentar lembrar com detalhes pra poder falar. E às vezes, na hora que você vai lembrar, você revive. Sim. Então eu tenho que tentar não chorar pra poder conseguir contar sem ficar engasgando. Mas pode acontecer, gente. Respira fundo. É porque é muito forte a lembrança. E eu comecei a escrever, eu tava de perna esticada, assim, escrevendo, e eu falei essa frase, escrevi essa frase e falei. E de repente, eu comecei a sentir uma presença entrando no quarto. Uma presença muito gostosa, muito maravilhosa. Mas eu não estava entendendo ainda o que era. Era como uma anestesia. Eu creio que Deus, ele dá uma anestesia mesmo na gente, espiritualmente falando, tá, gente? É uma metáfora. Porque tem certas experiências, quando são sobrenaturais, Deus sabe que você não vai suportar. Que ele precisa vir como se fosse com aquele gás que a pessoa dá risada. Ele precisa vir com uma coisa espiritual parecida com aquilo pra te anestesiar, porque senão você não aguenta a glória. E meu quarto foi invadido por uma glória. Eu não sabia o que era glória, nada disso. E continuei escrevendo e falando. De repente, aconteceu uma coisa. Eu ouvi uma voz que falou dentro do quarto, muito alta, e falou dentro de mim, muito alta, ao mesmo tempo. E é uma experiência que você vai ter que ter, porque eu não tenho como... Eu tento explicar, mas é muito difícil. Porque ela falou dentro e fora ao mesmo tempo. Era como se todas as células do meu corpo ouvissem e reagissem.
e como se o quarto tremesse. Era como se dentro do meu quarto tivessem ligado um motor de um carro quando aquela voz falou. Entendeu? Eu não consigo explicar, é muito difícil. Mas ele falou, Sara. Quando ele falou, Sara. Ai, meu Deus, eu lembrar que começa a vontade de chorar. Eu lembro da voz. Ui, volta. É muito forte. Quando ele falou